Eu já era adulta quando aquela tarde dourada resolveu se alongar pela fazenda do meu pai. O céu parecia do tamanho do mundo, e o ar tinha cheiro de terra molhada e lenha queimada. Depois de ajudar na cozinha, fui até a piscina, um pouco afastada da casa, para respirar longe dos ruídos. A água refletia o entardecer, e eu fiquei ali, boiando, como quem tenta escutar o próprio silêncio. Os passos na madeira da varanda me tiraram do transe. Ergui o olhar e vi Marcos, o melhor amigo do meu pai. Ele parou, surpreso, e desviou o rosto com um pedido de desculpas quase sussurrado. Houve um segundo em que nada foi dito e tudo foi entendido. A cena, o desconforto, a delicadeza necessária para atravessar aquele instante sem quebrá-lo. Saí da água, enrolei a toalha e segui para dentro, trazendo comigo um fio de tensão que não era medo, era presença. No jantar, meu pai estava expansivo, minha mãe ria dos exageros dele, e Marcos respondia com frases mais curtas do que o habitual. Eu fingia me distrair com as histórias, mas via os gestos dele com nitidez. A maneira como segurava o copo, o tempo que levava para escolher palavras simples, o cuidado de não me encarar por mais de um piscar. A chuva começou como quem pede licença e, em poucos minutos, já falava alto no telhado. A estrada de terra ficaria traiçoeira. Meu pai decretou que ninguém sairia naquela noite. Minha mãe completou o natural. Fica aqui, Marcos. Amanhã cedo a estrada melhora. Ele hesitou, como se ouvisse algo dentro dele e precisasse traduzir. Olhou meu pai, a janela, depois me encontrou. Meu gesto foi mínimo, um aceno curto, quase um pensamento que virou movimento. Ele entendeu. Tudo bem, disse com a voz baixa. Fico então. A casa recolheu suas luzes e ruídos. Restou a chuva, constante, costurando a madrugada. No meu quarto, o cheiro de madeira úmida e sabão de coco me ancorava. Não era insônia. Era a atenção. Eu podia localizar cada rangido do corredor e, ao mesmo tempo, saber que não tinha pressa. Quando os passos vieram, lentos, cuidadosos, eu já estava de pé. A maçaneta girou o suficiente para a porta ficar entreaberta. A luz amarela do corredor desenhou a silhueta dele no chão. Marcos parou na soleira, sem invadir. A pausa que se seguiu não era constrangimento. Era respeito. Um diálogo inteiro coube nos olhos dele e no jeito como eu respirei mais fundo, abrindo espaço para que aquele momento fosse o que pudesse ser, e não o que a imaginação, apressada, costuma exigir. Eu fiz um gesto suave com a cabeça. Ele entrou devagar, fechando a porta com cuidado, para que o som não acordasse a casa, nem quebrasse o acordo silencioso que acabávamos de firmar. A poltrona ao lado da janela parecia ter sido feita para a chuva daquela noite. Sentei primeiro. Ele sentou depois, mantendo uma distância pequena, mas clara. Ficamos um tempo apenas ouvindo a água escorrer pelas calhas, como se precisássemos aprender a língua do temporal. Eu disse o nome dele, ele disse o meu. E naquela troca, as sílabas ganharam um peso novo, íntimo, ainda que comedido. Falamos pouco. Coisas simples. De onde vinha a tempestade? De quantas vezes as estradas da região já tinham pregado peças? De como a fazenda tinha um jeito de preservar memórias. Em algum momento, minhas mãos, frias de nervoso e janela, ficaram expostas no colo. Ele percebeu e perguntou com os olhos se podia. Eu respondi com um pode que não saiu da boca, apenas da postura. A mão dele cobriu a minha com firmeza tranquila. Nem fraca, nem urgente, apenas presente. Era um toque que dizia, estou aqui e não vou passar do lugar onde você não quer. Um tipo de cuidado que eu reconheci e, por reconhecer, relaxei o suficiente para ouvir o que vinha de dentro. Uma corrente de calor. Uma lucidez doce, a sensação de que, às vezes, o corpo encontra abrigo na simples companhia. Conversamos mais um pouco. Ele me contou de um medo antigo de tempestades. Eu confessei um carinho por noites em que o som da chuva organiza os pensamentos. Rimos baixo ao descobrir que, quando criança, ambos acreditávamos que trovões eram móveis pesados arrastados por gigantes distraídos. E nessa risada contida, a distância entre nós diminuiu 1 palmo. Eu encostei minha cabeça no encosto. Ele, no mesmo ritmo, se aproximou um pouco mais, esperando meu sinal a cada centímetro silencioso. A minha mão, ainda sob a dele, virou devagar, até que nossos dedos se entrelaçaram. Não como quem toma, mas como quem devolve. O tempo ali deixou de ser relógio e virou respiração. Em uma madrugada qualquer, isso poderia ter sido rápido, apressado, enviesado de vaidade.
Naquela foi tecido com paciência. Ele ajustou a manta que ficava na poltrona e a puxou sobre nossas pernas, como quem cobre um segredo. A ponta roçou meu joelho. O gesto simples foi quase um juramento. Senti a vontade de dizer fica. Não disse. Apenas apertei um pouco sua mão. Ele entendeu. Quando a casa rangeu ao longe, lembrando que o mundo seguia, paramos juntos. A prudência se instalou, não como freio, mas como moldura. Marcos se inclinou até a linha do meu ouvido e, num sussurro que quase se confundia com chuva, disse que eu podia mandar parar, que tudo estava nas minhas mãos. Literalmente. Respondi com um eu sei que veio do peito. Ele encostou a testa na minha têmpora, e esse toque breve, quase nada, foi o bastante para acender uma chama calma. Não era euforia, era reconhecimento. Não cruzamos linhas que nos ferissem depois. O envolvimento daquela madrugada coube nos limites do abraço que demos, longo, inteiro, morada temporária um no outro, e num beijo que não aconteceu. Ainda que tenha acontecido na intenção, no quase, no ar que compartilhamos a 1 centímetro de distância. Ficamos assim por tempo indizível, mãos dadas, respirações que se procuravam, palavras baixas que diziam o essencial. A chuva, cúmplice, tomou para si as tarefas de narrar o que não cabia em voz alta. Quando o sono nos alcançou, encostamos ombro com ombro. A madrugada seguiu seu trabalho de transformar o excesso em clareza. Em algum ponto antes da aurora, ele levantou com cuidado, como quem devolve algo valioso ao lugar certo. Abriu a porta devagar, lançou um último olhar, um desses olhares que dizem eu lembro e eu respeito. E saiu. A luz do corredor desapareceu, e o quarto retomou o breu confortável de quem guardou um segredo. A manhã trouxe cheiro de café e chão úmido. Na cozinha, encontrei uma xícara pela metade, ainda morna, e uma mensagem no celular. Estrada melhor. Obrigado pela hospitalidade. Foi bonito. Respondi com pouco. Que bom que chegou bem. A chuva aqui continua. Também acho. O bonito ficou reverberando como sino ao longe. Não precisava de adjetivos maiores. Nomear demais às vezes estraga. Meu pai comentou sobre o temporal. Minha mãe mandou um pote com quitutes para a próxima visita. E eu guardei minhas mãos nos bolsos para esconder a memória recente da firmeza gentil que as envolveu na madrugada. Quando Marcos partiu, a curva da estrada engoliu o carro com uma naturalidade de sempre. E mesmo assim, uma parte de mim soube que havia algo diferente no ar. Não uma promessa, mas uma espécie de acordar. Nos dias seguintes, voltei à piscina para reensaiar a solidão boa. A toalha dobrada, a água quieta, o entardecer outra vez me lembrando que a vida gosta de repetir cenários até a gente aprender os detalhes. Percebi ali que o verdadeiro acontecimento daquela noite tinha sido menos exterior do que eu pensei. O que mudou em mim foi a consciência de escolha. O entendimento de que desejo também se escreve com limites e que há uma grandeza em sustentar a atenção sem atropelá-la. A maturidade talvez seja isso. Manter acesos o calor e a delicadeza ao mesmo tempo. Quando chove, ainda hoje, abro a janela só o suficiente para a casa respirar à noite. A madeira ganha uma cor mais escura, e a fazenda volta a parecer um mundo separado, onde o tempo aceita andar devagar. Às vezes, na cama, fecho os olhos e ouço de novo os passos contidos no corredor. O ranger tímido da porta, a luz amarela desenhando a silhueta na parede, a poltrona, a manta, a mão sobre a minha, e sorriu com uma pergunta que não pede resposta. Apenas imaginação. Se naquela madrugada eu tivesse pedido que ele ficasse até o amanhecer, não apenas ao meu lado, mas do lado de dentro de tudo que sentimos, o mistério que nos protegeu teria sobrevivido. Ou foi justamente o quase que transformou aquela noite em algo inesquecível? E você o que faria se fosse o amigo do meu pai? Comenta e te espero nos próximos vídeos. Tchau!